Olá, pessoal. O EP 16 do podcast Escolha a Vida está no ar e hoje nós vamos acolher aqui conosco Célio Silva, que é professor. Aliás, foi meu professor, né? Professor Célio. Jamilson, técnico em agropecuária, está aqui conosco no SEDAP já há 2 anos, né, Jamilson? Contribuindo aí com as pessoas do campo. E hoje, nesse podcast, nós vamos discorrer sobre o tema Caatinga, um bioma necessário. E aí, pessoal, dando já essas boas-vindas calorosas a vocês, Célio, Jamilson, porque é necessário que nós falemos e trabalhemos essa questão do bioma Caatinga. Vai, eu vou. Opa, eu vou deixar com a voz da experiência aí. Vejam só, é necessário falarmos sobre a Caatinga porque é um bioma genuinamente brasileiro, pouco conhecido por nós, nordestinos, está aqui perto da gente, porque você vê o quê? Campanhas internacionais para a Amazônia Legal, inúmeros outros programas para a preservação da Mata Atlântica e inúmeros programas para o Cerrado, e outros menos para a Caatinga. Então, hoje, nós precisamos virar caatingueiros. O que é virar caatingueiro? É ter o sentimento de pertencimento dessa realidade que não é cinza, dessa realidade que não é sinônimo de atraso, mas dessa realidade que é sinônimo de desenvolvimento, sinônimo de vida. E vida e abundância e diferenciada, pois é o único no mundo. Nós temos regiões semiáridas no mundo, mas caatinga só temos aqui. Por isso que é necessário, até chamaria o quê? A caatinga nossa de cada dia. Isso deveria ser hoje o quê? Matéria permanente das escolas para trabalhar em ciência, conservação, educação ambiental, conservação do solo, tudo, porque nós temos um diferencial. É nosso, é exclusivo. Então, esse sentimento de pertencimento é muito importante. Ô Jamil, esse sentimento de pertencimento nas comunidades rurais hoje que o SEDAP acompanha, ele acontece e, de fato, as pessoas têm esse entendimento e esse olhar sobre o bioma? Não, nas comunidades, né, que a gente assiste, a gente nota a necessidade da informação, do conhecimento, do contato, considerando mesmo que a gente situa-se em um bioma, né, de espécies endêmicas, tanto na vegetação quanto animal, né? A fauna e a flora tem várias espécies ali endêmicas que a gente não encontra em nenhum outro lugar, nenhum outro território nacional, né? A nível mundial também. E a gente vê que há, assim, uma necessidade por a informação. Isso que o Célio está trazendo é muito importante, quando ele coloca aí que hoje devia ser, né, matéria escolar, tem uma disciplina voltada para esse estudo. Eu acho que seria muito importante, porque a gente ia estar formando, levando informações para essas pessoas que não têm o conhecimento. Eu vejo muito o seguinte, né? Não sei se vocês veem, que ainda hoje os livros, né, tem um flashzinho muito discreto sobre o bioma Caatinga, mas fala muito, por exemplo, não que não há, eu acho que cada bioma tem sua importância, sua biodiversidade, mas foca muito, por exemplo, na Mata Atlântica, foca muito no Pampa, na Amazônia, e aí é muito discreto as falas sobre a Caatinga, e quando apresenta ela, apresenta aquele cenário de seca, solo rachado. Por que foi criada essa visão, né, de esses estereotipos da Caatinga como uma região de muita pobreza, de seca extrema e etc? Quando nós estudamos a história do Brasil, percebemos que ela iniciou pelo Nordeste, né? Quando se dividiu o Brasil, classificou nas 5 regiões. Então, a história do Brasil ela começa pelo Nordeste. Só que aí o Nordeste tinha suas peculiaridades. Eles conheceram primeiro a zona da mata, uma zona excelente, de solo, de vegetação. Quer dizer, era aquilo que Pero Vaz de Caminha dizia, em se plantando tudo dá, realmente dá. Ali. Mas, à medida que ele foi avançando, então, essa parte do meio ficou sem conhecimento
e uma parte inóspita, digamos assim, para eles. E passaram direto para o Sudeste. Foi quando vem a questão da descoberta de ouro, de pedras preciosas. Uhum. Então, esse estereotipo vai sendo criado ao longo da história. E como a seca, como era uma região não conhecida e não dominada, e aí, politicamente, também os eixos sul e sudeste avançaram mais. E o Nordeste e a Caatinga, essa região do semiárido aqui, ficou um pouco esquecida. Então, tem até um escritor chamado José de Souza, um professor da UFCG, não sei nem se ele se aposentou, chamado José de Souza, que escreveu um texto chamado Aridez Mental. E foi criando esse estereotipo. Como não houve nenhum projeto de desenvolvimento, então a Caatinga, quem mora no semiárido na Caatinga foi deixando de lado. Então, na verdade, as secas ou os escritores foram reproduzindo as imagens negativas. Então, vem a seca, que nós sabemos que é um período belíssimo, que é um momento de hibernação, em que as plantas entram em repouso, para, na próxima chuva, voltar com vigor. Então, essa troca de roupagem da vegetação nossa. E aí vamos ter o quê? Um Cândido Portinari, que faz um desenho de uma mulher com vários meninos, com um cachorro. Quer dizer, e aí vai se reproduzindo na cabeça das pessoas. É uma questão social também. Foi uma questão social e ideológica. Sim. Ideológica. Então, a gente não investe aqui, investe lá e deixa lá. Então, para você ter uma ideia, aqui no Nordeste nós tivemos campo de concentração. Num período de estiagem muito grande, para não haver saque nas cidades, começaram a segregar as pessoas mais pobres. Então, essas pessoas tinham refeição uma vez no dia. Era aquela refeição para se manter ali. Quem não fosse se mantendo ia. Né? E sem contar com os manicômios ou outros espaços, quem discordava politicamente ou tinha um problema de família, ia para o manicômio, pronto, ia ser sedado, tratado como doido. Então, a Caatinga nossa, né? Porque é importante a gente tratar de alguns temas paralelos, que aconteceu justamente pela falta de conhecimento, pela falta de valorização, pela falta de sentimento de pertencimento. Então, o desconhecimento levou a criar uma tangente, sair de lado. Então, hoje nós precisamos o quê? Conhecer a Caatinga e ver que nós temos uma série de elementos que são exclusivamente nossos. Por exemplo, economicamente, nós temos coisas só aqui. Não existe outro local. Nosso solo é melhor do que o da Amazônia. A Amazônia é terra. Quando desmata, é difícil de recuperar. O nosso, há um processo. Nós não podemos expor muito isso, senão o povo vai querer destruir mais do que se destrói, né? Mas nós temos assim, um potencial de recuperação enorme. A Caatinga, a vegetação, os animais, existe toda uma simbiose, toda uma diferença, né, no nosso bioma. E esse bioma não é considerado, porque o estereotipo é o quê? Qual o fator de beleza? Quando fala em paisagem, em geografia, né, já vamos tratar um pouco pedagogicamente. Quando fala em paisagem, as pessoas pensam numa visão bonita. Não compreendem que paisagem é tudo aquilo que tem no lugar. Da vegetação, os animais, as pessoas, as construções, a parte da arquitetura, cultura, tudo isso. A partir daquilo que é específico do lugar. Do lugar, justo. Mas as pessoas ainda hoje, quando se fala em paisagem, que lugar bonito, que paisagem bonita. Não compreendem essa dinâmica do estudo da geografia. Então é importante hoje que a gente comece a preservar a nossa Caatinga antes que ela desapareça. Porque hoje nós temos áreas suscetíveis à desertificação. Agora, nesse aspecto, a Célio já entrando nesse método das especificidades, né, do território Caatinga, Jamil, quais são as características mais presentes que hoje a gente encontra, né, nos territórios que a gente tem caminhado aí? A gente tem uma atuação do Agreste ao sertão de Pernambuco. E a gente pega várias tangentes e aspectos totalmente diferentes. Por exemplo, se hoje a gente vai lá na região de Jataúba, embora choveu, mas lá o solo
é totalmente diferente do solo que nós encontramos, por exemplo, aqui nessa região de Pesqueira, em algumas regiões de Pesqueira. Então, quais são as especificidades que a gente pode encontrar nesse bioma diverso, digamos assim, de uma diversidade tamanha? Olha, então, Felipe, se tratando da vegetação, né, nativa nossa, a gente já sabe por si só que é uma vegetação densa, né, tem essa característica. Mas aí a gente também tem árvores aqui na Caatinga, porque quando a gente fala Caatinga, vai vir à mente aquela vegetação branca, né, mata rasteira, mas a gente tem árvores com mais de 10 metros de altura em determinadas regiões. Nós temos uma floresta. Nós temos várias florestas. A própria Caatinga já é uma floresta, né? É óbvio, com exceção das áreas que estão aí sendo devastadas, degradadas. E aí a gente traz isso para debate mesmo, porque o solo da nossa região, do nosso bioma, ele é um solo muito diversificado e ele possibilita com que haja essa diversidade também de vegetação, sendo ela em alguns territórios mais altas, em outros mais baixas, mais característica para a Caatinga, né? Então, essa é uma das, digamos que, das vantagens também que temos no nosso bioma, do ouro, né? Porque aí, quando eu falo ouro, não é o ouro matéria, é o ouro vegetação, é o ouro animais. E tudo isso a gente tem diferenciado aqui no nosso bioma. Eu queria só... Sim, pode falar. Quando você fala de brejo, de Jataúba, aí me lembra Brejo da Amado Deus, e me lembra quando dentro da própria Caatinga existe, digamos, aqueles espaços de excelência, que faz com que a natureza ela se transforma aqui, mas ela oferece condições do outro lado. Então, nós vamos ter brejos de altitude. Então, aqui o povo chucuru aqui, essa parte aqui, São José aqui, acho de Canabrava até São José aqui, já dividido com Agreste, como a comunidade chama de Agreste, então nós temos no meio essa transição, semiárido, Caatinga de um lado, brejo de altitude do outro, e do outro lado, Caatinga também. É bem particular isso. É totalmente nítido lá mesmo, Brejo da Amado de Deus e Jataúba, por exemplo. Você sai de um que entra no outro, é totalmente diferente, rapaz. Então você vai ter um solo diferente, vai ter plantas diferentes, vai ter um clima diferente, vai ter abundância de água. Então você vai ver aqui em cima, você vai ter um solo preto, devido ao quê? À transformação desse solo e as condições climáticas do local. Então você vai sentir essa diferença. Então a Caatinga, ela proporciona isso. Ou seja, as próprias comunidades indígenas, em dado momento, as que viviam na região mais de seca, digamos, mais severa daquele período, então no período da seca, o que é que eles fazem? Não mexe. Deixa se recompor. Aí sobe para o brejo de altitude, que lá vai ter água, vai ter fruto, vai ter planta, comida em abundância. Quando volta a estação das chuvas, eles voltam para o seu local de origem. E aquilo ali ficou como um santuário de sobrevivência, é como uma reserva. Então, é importante conhecer esses diversos contextos. Eu tem um curso, economia, era um curso lá da Universidade de Paulo Afonso, que tratava justamente da formação para você estudar na Caatinga, né? Assim, entender todo o bioma, né? Eu estudei aqui em Sumé, fiz especialização em educação contextualizada para convênio semiárido. E justamente Caatinga e semiárido estão muito ligados o tempo todo, por conta do clima, né? Então, as estações. Porque é hoje que muitas fazendas estão também migrando para aqui. Outros, porque nós temos algumas estações definidas. Temos temperatura e um clima ameno o ano todo. Assim, sol. E temos algumas plantas que precisam de sol. Então, apesar que alguns conglomerados de empresas vêm aí e destroem. Por exemplo, quando você vai para o Vale do Açu, Rio Grande do Norte, Caatinga, do todo lado, mas tem o quê? O Vale, que é uma região abundante de água, com grandes empresas de produção de melão e de outras frutíferas. Então, o Nordeste oferece. Aí você chega no Piauí, norte chamado meio norte, você tem abundância de água. Né? No Sul, aí já tem
um pedacinho do Piauí que é muito seco. Uhum. Então, quando você vai vendo no Nordeste, vendo onde a vegetação da caatinga ela é predominante, é importantíssimo que você passe a conviver, porque você vai ter ali frutos, árvores para manutenção do bioma e plantas forrageiras que você pode usar na alimentação dos animais. Por isso que hoje nós defendemos o quê? Um recatingamento, adaptando, introduzindo algumas plantas e frutas que não atrapalhem o desenvolvimento natural da caatinga. Inclusive, vocês, nas atividades voltadas à produção e criação de pequenos animais na região semiárida, né, Jamil? Sim. Vocês introduzem esse conceito de que as pessoas se atentem também dentro dos territórios, ter esse recatingamento, como o Célio bem disse, e introduzam a questão das plantas forrageiras, que são árvores de fácil acesso. Né? Instigamos, Felipe. E hoje, a gente tem a visão de que plantas forrageiras são aquelas plantas que são inseridas dentro de um certo espaço e tal. Mas a planta forrageira ela é uma planta nativa, pode ser a própria planta nativa característica da caatinga, ela já é uma planta forrageira, né? E aí a maioria dos criadores eles têm essa visão de vamos tirar e colocar uma cultura, colocar um capim, colocar outro tipo de alimento ali, porque o animal só vai comer aquele tipo de alimento. Mas aí na seca, né, a gente vê e no inverno tem essa abundância, na seca também tem a abundância, porque a matéria seca ali, ela vai nutrir o animal muito mais do que a matéria verde, que está ali em abundância no inverno, né? Outra coisa também, só trazendo aí a contextualização e complementando o que o Célio falou, né? Ele traz um exemplo aí da diferença territorial e inclusive citando um território de povos indígenas, e isso é muito importante porque eu vejo isso também como um ato de conservação e de cuidado. Se não fosse esses territórios de povos originários, né, sendo eles indígenas, de povos tradicionais e tal, nós não tínhamos também um território tão coberto com vegetação nativa como a gente tem hoje, né, ofertado e tal. Então, eu acho que isso motiva também, tem a questão cultural ali que motiva e que conserva, que cuida e que traz essa proteção aí para a nossa vegetação. Inclusive foi bom ele dizer isso, desculpa, Célio, porque a gente vivenciou a jornada do Dia da Terra em parceria com a Universidade Rural de Pernambuco, e a gente esteve no território Chucuru do Ororubá, né, junto com eles em uma ação de replantio de mudas. Lá eles estão produzindo cerca de 20 mil mudas para que seja plantada no território, e algumas mudas já são plantas que foram recuperadas porque já não havia mais dentro do território, né? Então, quiçá, né, que a gente pudesse trazer isso, mas pode continuar, Célio. Eu queria chamar a atenção do manejo sustentável, né? Sim. Quando se fala isso, o manejo sustentável da caatinga é justamente você aproveitar algumas plantas que naturalmente caem para produzir a lenha que as pessoas vão usar para fazer seus alimentos, e plantas forrageiras. Eu estava lembrando aqui a palma, e foi introduzida, mas ela se adapta muito bem à realidade da gente. A maniçoba, a mandioca, o próprio mandacaru e tantas outras plantas que podem ser aproveitadas também para a alimentação dos animais. Então, quando a gente fala em recatingamento, a gente pensa o quê? Recompor a flora. Recompor na flora, você vai ter condições de criar as condições para os animais aparecerem. E nessa recomposição da flora também entram as plantas umbu e outras plantas que são alimentícias, frutas para a gente. E do outro lado, você trabalhar na conservação das matas ciliares. Quais são os rios? Nossos rios são intermitentes, né? Ou seja, eles param, socorrem durante o período de inverno. Mas se você tiver mata ciliar, os olhos d'água continuam protegidos. Né? E essa proteção é muito importante para que você tenha esse. Então, veja só como é um exemplo interessante. A ribaçã, ou a asa branca, que foi uma árvore que estimulou a música de Luiz Gonzaga. Então, era uma planta que ia, no período da seca, no período das chuvas ela voltava, porque tem a alimentação abundante. Então, ela estava fazendo esse ciclo. Então, o Nordeste, a caatinga com sua diversidade, ela não é estática, ou seja, é seca em todo canto,
Não, ela tem a diversidade climática de acordo com o porte vegetativo que se tem em cada lugar. Não deixa de ser caatinga. E, por ser caatinga, nós temos plantas também no meio que crescem mais do que outras. Né? Por conta da dinâmica da natureza. A própria dinâmica da natureza. Então, isso é importante para a gente conhecer, para preservar, né? E para ter esse cuidado necessário. Agora, o que foi que aconteceu? Porque, por exemplo, tu falou do umbu, e eu lembro que às vezes a gente chega nos territórios e as pessoas dizem, rapaz, aqui tinha tanto umbuzeiro. E outras plantas. O que foi que, de fato, aconteceu com o tempo? Uma coisa que eu vi, e eu li também em algum artigo, que lá, há muito tempo atrás, utilizavam das árvores frondosas da caatinga para fazer dormência. Até onde isso tem sua verdade? A alimentação da indústria cavoeira, por exemplo. Do gesso. Isso são resultados dessas situações que foram vivenciadas hoje, essa ausência dessa diversidade? Sim, veja só. Economicamente, então você não pode condenar o agricultor ou a pessoa que não tem um conhecimento, não tem uma visão, e muitas vezes ele desmata para colocar o seu roçado. Ele poderia fazer um manejo sustentável dentro da sua roça. Enleiramento em nível, alternadas de roçadas. Isso tecnicamente, porque eu também me deram um certificado nessa área, sabe? Aí, só brincando assim. Muito bem. Então, agora, o que é que acontece? A degradação, por exemplo, durante muito tempo, grande área ali da Chapada do Araripe foi desmatado para quê? Para tirar madeira para produção de gesso. Entendeu? Então, isso é um dado. Carvão vegetal. Lenhas para padaria. Lenhas para pizzarias. Hoje, alguns têm plantios, né? Mas boa parte dessa vegetação saiu daí. E ainda hoje sai. Né? Então, é preciso o quê? A gente ter o cuidado com o manejo sustentável. Né? E a questão da... Você tinha falado outra coisa que me fugiu agora. Eu fui pensando e deu. Foi dessas árvores que sumiram. Né? Eu falava de um buzeiro, por exemplo. Sim, um buzeiro, pronto, aí eu vou chamar a atenção. Por exemplo, eu não como mais doce de batata de umbu. Por quê? Eu estou, aos poucos, matando um buzeiro. Retirando a batata do umbu, você vai... fazer o doce. Porque o que é que dá gosto à batata do umbu? Se você for comer ela, você não come. Porque não tem gosto nenhum. O que dá gosto é o açúcar e a coloração, a anilina que coloca, né? A anilina, que é aquele corante que vem da palma, que é produzido pela cochonilha, né? Que acabou a nossa palma aqui também na região. Então, veja que uma coisa leva a outra. Né? Então, eu não como mais por quê? Na medida que eu como doce de batata umbu, eu estou contribuindo para quê? Para acabar com os umbuzeiros. Agora, eu posso fazer umbuzada? Posso. Posso criar outros doces? Pode. Tem uma indústria hoje, acho que o pessoal tem trabalhado nessa questão de produção a partir de plantas nativas do umbu na Bahia. Produção de doce, de geleia, de compota, uma série de coisas sobre o umbu. E todos os umbuzeiros estão lá. É igual o piqui, na região norte, no Maranhão, por exemplo, eu conheço, tem família lá. Então o pessoal explora o piqui. Então o umbuzeiro também é bem explorado na Bahia. Então nós poderíamos também explorar em outros lugares. Como outras variedades, outras não é isso? Variedades, sim, de plantas. E como é isso, Jamil? Como é que as pessoas convivem com essa diversidade toda, né? Uma vez que muitas vezes falta chegar a essas pessoas o conhecimento para essas formas de produção que não degrada. Como é que as pessoas têm lidado com isso no dia a dia? Esses exemplos que Célion está trazendo agora, eles são verídicos. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Nas visitas, inclusive de campo. É notório que a falta de conhecimento, a falta de cuidado das famílias e tal, eles não têm também a informação de que futuramente pode levar a esse colapso aí. E às vezes algumas cultural espécies. também, né? É muito Por cultural. exemplo, as formas de produção, o roçado. Muito cultural. Né? Tem a cultura que veio do avô, que veio do bisavô, que só dá se então, queimar. não é? Hoje Isso. é muita... Tipo,
outros olhos, olha o processo de agroecologia como um enfeite, como uma moda, né? Mas é muito importante que a gente esteja levando essas informações agroecológicas e o trabalho também para dentro das comunidades e contextualizando com os agricultores e agricultoras, que a gente lida com eles no dia a dia, para que eles tenham ciência de fato de que eles podem produzir conservando essas espécies que a gente está citando aqui, entendeu? Então há como produzir. Os criadores, por exemplo, eles podem utilizar dessas espécies mais robustas e tal para garantir ali uma sombra para o seu animal, proporcionar um bem-estar e uma qualidade de vida para os mesmos, entendeu? Então, se continuar com esse desequilíbrio, com essa visão de eu vou tirar para um produto que a gente está utilizando para subsistência. A subsistência é a fruta, não a raiz, né? Para a raiz a gente tem outras, tem a mandioca, tem a macaxeira e tal. Então, eu acho que se a gente for quebrando essa visão, essa cultura nas comunidades, a gente vai conseguir também fazer um trabalho, não vai banir, mas a gente vai amenizar impactos, né, voltados para essa degradação. Agora, recentemente surgiu um estudo aí em que fala que aqui em Pernambuco mesmo já tem um território que já está em processo de desertificação. Ou seja, nós não somos um deserto. O deserto tem lá onde? No Egito, temos áreas em processo de desertificação. Sim. A que se dá isso, né? A tudo isso que a gente falou já até aqui, a essa ação desflorestamento, descatingamento, monocultura, uso intensivo de máquinas, uso de venenos, uso de adubo químico. Então, tudo isso vai chegar um momento que o solo fica exaurido. E aí ele não tem mais... Não. Aí vai levar o quê? Vai levar dezenas ou centenas de anos para ele voltar à sua. Porque o que é que acontece? Por exemplo, uma planta indica um tipo de solo. Como é que o solo está? Então, quando começa a sair aquele espinho de cabeça de touro, então o solo começa a ficar degradado. Por que o capim? Quando você vai estudar a questão do solo, você vai ver que as plantas vão criando as condições para outros animais, para outros micro-organismos. Porque isso aí seria um outro podcast só sobre o solo, né? Bem interessante. Então, o capim, ele tem muita raiz. Ele vai quebrando, então ele vai criando a condição para outra planta vir. E outra planta, à medida que derruba, que ela vai crescendo, vai soltando suas folhas. E a folha vai decompondo ali. Quando ela vai decompondo, vai criando as condições para outros micro-organismos viverem ali. E quer dizer, uma cadeia, quando você estuda a tabela periódica dos elementos, você tem todos esses elementos na Terra e todos esses elementos presentes em diversos vegetais. Mas a própria natureza, ela se recompõe. Ou seja, nós somos um intruso a mais. Na Caatinga, principalmente. Então, eu queria só, assim, quando ele está dizendo a agroecologia, eu até dei uma palavra aqui, vamos estudar, criar caatingologia? Também. Importante. Né? Importante. A caatinga, né? Logia quer dizer estudo da caatinga, né? Então, um estudo que possa nos favorecer elementos que a gente possa ali sentir, como nós começamos o podcast, com a questão do sentimento de pertencimento. Eu sou do Nordeste, sou do Caatinga, eu sou caatingueiro com todo orgulho, né? E quebrar esse estereotipo que está lá fora. Mas voltando um pouco para a produção, então eu posso ter plantas ali que eu posso produzir dentro do manejo sustentável, que eu vou produzir árvore para lenha, para estacas e para alimentação dos animais também. E ali eu vou, por exemplo, uma cerca viva. Eu faço uma cerca viva a partir de quê? De caatingueira, da própria Jurema, tem os angicos. Um angico de caroço. Né? Sim, o de caroço tradicional. Então, entendeu? você vai ter ali, aí voltando um pouco, aí temos algumas plantas também que você pode introduzir, como a glericídia. Você tem a cerca e ao mesmo tempo, e a leucena, você ao mesmo tempo tem a produção de alimento para os animais. Exatamente. Então, você já está o quê?
preservando ali. Então, e criando animais de pequeno porte. Uma vaca bebe 53 litros de água por dia, uma cabra bebe 6. E aí? É óbvio, né? Sim. Tem alguns, inclusive tem Sim. alguns bancos de cimento com glicídia, né, Leucina, Sim, né? sim, porque são forrageiras que a gente também sabe que tem uma eficiência e que você pode estar utilizando elas para alimentação E até animal. de vitaminas também. Sim, o valor nutritivo muito alto. Então, gente, diante disso, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso podcast, Já? né? Qual é a tarefa de casa? Foi rápido. A Que a gente tem tarefa para de fazer com a casa caatinga? Nós somos aqui no Estúdio 3, com mais... O pessoal que tá ali 5, nos 8, bastidores. eles, né? eles comem, eles Pois bebem, respiram, Exatamente. vestem e tem sentimento. E quem tá em casa também. E quem está em casa monte de também. Então, a caatinga depende, ou nós dependemos mais da caatinga do que ela depende da gente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Preservá-la. Criar as condições. Vou deixar de explorar, trabalhar economicamente? Não. Vou trabalhar de acordo com as condições que ela me oferta. Criar animais de pequeno porte, conservar o máximo de água, conservar solo e conservar as plantas em pé. Principalmente isso, e manter os animais. Também dentro da cadeia, por exemplo, um preá, o tatu-bola, o mocó, são algumas plantas ou animais característicos que fornecem alimentos para a gente, mas a gente precisa explorar de forma racional. Então, e digamos assim, são animais nativos que não vai ter o problema do colesterol. Exatamente. Planta nativa que não vai ter o problema de outros aditivos químicos, né, ou que foram geneticamente introduzidos. Então, uma planta que ela é geneticamente modificada, ela pode sofrer uma doença ou não, ela não vai ter a defesa natural. Então, a nossa caatinga, em sua maioria, ela ainda é nativa e ela precisa ser preservada. Então, Então, eu convido a todos vocês, né, que estão aqui nos assistindo a virarem caatingueiros, defensores da nossa caatinga, do nosso bioma, e se sentir muito bem. Muito importante, Célio. Então, nós temos que acolhê-la como ela nos acolhe, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui, para que possamos ser mais receptivos, assim como ela também é receptiva conosco. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao professor Célio Silva Vilmar, também indígena Chucurudô-Ororubá, que está ali nos bastidores, né? E aí a gente tem essa parceria junto com a Educação do Campo, né, da Secretaria de Educação. Célio sempre está por aqui dialogando conosco, mas também de tantos outros movimentos que nós estamos envolvidos. Jamil, que está desenvolvendo as atividades aí junto com seis comunidades, né? E aí os outros técnicos que estão em atividade também, um abraço. Agradecer a você que está em casa por ter assistido nosso podcast. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Qual é a dúvida que você ainda tem sobre caatinga? O que você precisa saber? A sua comunidade precisa ser orientada em relação à convivência com esse bioma? Procura a gente, procura o SEDAP, procura a gente que gosta, que está aí nesse movimento de cuidar de fato dessa casa comum. Agradecer aos parceiros Misério, a CHEI, a ADEP e as emendas parlamentares, e também ao Banco do Nordeste do Brasil através do Fundeci. Um abraço a todos e fiquem com Deus.